Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre os tipos de contratos. Nós temos dois tipos de contratos para fundos imobiliários que fazem total diferença dependendo da sua estratégia de investimentos. O que você está querendo quando o assunto é fundos imobiliários. Então, é importantíssimo nós entendermos os tipos de contratos, que isso vai estar presente no nosso dia a dia quando nós estarmos analisando, olhando os resultados, entendendo quais são os riscos de determinados fundos imobiliários. Então, vamos começar aqui, antes de entrar nesses dois tipos, a falar sobre o reajuste. O que é o reajuste? O reajuste é, hoje eu estou pagando R$1.000 de aluguel, né? Se reajustar 10%, no próximo ano, então, eu vou pagar 1.100, né? Então, o reajuste é isso, é o quanto que está mudando esse preço no decorrer do tempo, tá? E aí esse tempo é definido, se é toda vez por ano, enfim, isso é definido, tá? Geralmente, os reajustes, eles são feitos pelo IGPM. IGPM é um índice de inflação, é o mais utilizado ali quando o assunto é imóveis, aluguéis de imóveis, tá? Então o IGPM ele é um índice de inflação, ele está medindo a inflação, né? A inflação ele está medindo e aí isso você repassa para o aluguel do imóvel. Então por isso que investir em imóveis é muito interessante, né? Mas não é reajustado pelo IGPM. Quais são os outros que geralmente é IGPM, tá? Na maioria das vezes, tá? Ultimamente nós estamos vendo muito pelo IPCA também, porque geralmente o IGPM ele vem maior do que o IPCA, né? E aí, historicamente falando, e aí o que acontece? Muitas empresas conseguiram, né, para sair mais barato, trocar o contrato ali, para às vezes você não perder o inquilino, faz o reajuste pelo IPCA, isso acontece muito, tá? Porque ele acaba subindo mais. Então, já até mesmo conversando com proprietários de imobiliárias, eles falam isso, né? Igual o IGPM veio, esse ano de 2021, ele veio, acho que se não me engano, na casa de 21%, 22%, e o IPCA ele veio um pouco menor, veio na casa de 10%, né? Alto também, mas em vez de repassar, imagine, subiu o aluguel em 20%, alguém que paga lá R$2.000 de aluguel, sobe 20%, vai de 2.000 para 2.400, né? Então sobe bastante. Isso pensando em um imóvel um apartamento mesmo, eu estou comentando aqui, né? E já o IPCA, como que ele vem menor, então, por exemplo, ele teria subido só 10%, né? Então, de 2.000 foi para 2.200. Então, faz diferença isso, muito mais quando a gente olha para o longo prazo, né? Então, às vezes sobe muito, aí o camarada ele vai lá e olha, na mesma imobiliária, um apartamento legal lá, que está numa situação financeira complicada, as pessoas entregaram apartamentos melhores para pegar apartamento mais simples, e aí esse cara que está num apartamento bom, por exemplo, se lá pagando R$5.000 de aluguel, o aluguel dele vai subir 20%, vai para 6.000, ele olha, não, aqui ó, tem um por 4.500, aí ele encerra o contrato dele e vai para esse. Né? Então, para não perder o cliente, muitas vezes eles colocam índice menores, isso pensando em imobiliárias, né? Agora, geralmente nos fundos imobiliários, ele já define isso ali no início e mantém, né? Então ele mantém. Então, geralmente mantém o IGPM e algumas outras vezes muda para outros tipos de contrato também atrelados à inflação. O IPCA, ele é um indicador de inflação adotado oficialmente no Brasil. A gente tem o IGPDI, né? O IGPDI, ele é a mesma base do IGPM, o que muda é o período, tá? O IGPM ele pega quebrado o mês, então ele pega lá do dia do dia 21 ao dia 20 do mês. Então, por exemplo, ele começa agora no dia 21, ele vai terminar esse mês, vai começar o próximo mês e até o dia 20, né, do próximo mês. Tá? Então ele pega do dia 21 até o dia 20. Né? Agora já o IGPDI ele pega o mês cheio, é do dia 1º até o último dia do mês. Né? Então veja, o IGPDI ele pega o mês cheio. O IGPM, ele pega um pedacinho desse mês e um pedacinho do outro mês, ok? Então ele pega um mês quebrado ali. Tem a lógica, tem os argumentos técnicos para fazer isso, ok? Mas que não vem ao nosso caso aqui. Então é a mesma classe, é a mesma base, a mesma ideia de processo, a mesma metodologia para obter os dados. A diferença é o período, ok?
E o INPC, ele é basicamente a mesma coisa que o IPCA, a principal diferença é questão de renda. O IPCA ele vai até 40 salários mínimos, né? Então ele pega pessoas que ganham muito bem. Já o INPC, ele pega ali até 4 ou 5, acho que até 5 salários mínimos, se não me falha a memória. Então ele já pega a classe baixa para a classe média ali, né? Então ele já restringe ali, que é basicamente onde está a maior parte da população brasileira. Ela está mais ou menos até 5 salários mínimos, tá? São poucas pessoas que ganham mais do que 5 salários mínimos, né? Então eu vi um estudo, se não me engano, a 1% da população, é muito baixo esse número, ou 2%, não sei, eu sei que é muito baixo a população que ganha acima de 5 mil reais. Então, talvez ele é mais justo, o INPC, nesse sentido, porque ele está pegando mais para o consumidor, de modo geral, ali, que de fato é a população local, né, aqui do Brasil. Então, talvez ele é mais representativo, tá? Porque às vezes o cara que ganha 30 salários mínimos, se o arroz, se a carne dobra de preço, a carne que ele compra lá de gado saiu de R$40, foi para R$80, pouco importa, ele vai continuar comprando. Agora alguém que ganha, por exemplo, 4 mil por mês, às vezes ele pagar R$300 a mais na carne no mês, pode ser que pese para ele. Então ele vai lá e vai tentar fazer algum reajuste. Então por isso que às vezes é mais representativo, ok? Mas enfim, esses são os principais indicadores da inflação aqui no Brasil, sendo que o mais utilizado neste caso de imóveis é o IGPM, mas é comum a gente ver esses outros aqui nos contratos. Isso é ruim? Não, porque todos são de inflação. Todos são de inflação, beleza? Isso que é importante, a gente se lembrar que todos esses indicadores, todos esses índices são de inflação, ok? Isso que é importante. Agora a gente vai para os tipos de contrato, né? Eu comentei isso acima ali, só para você ter uma ideia, quando você vê lá, pô, o contrato é reajustado pelo INPC. O que é isso? Eu não sei. Não, tá falado aqui, ok? E uma dica que eu dou também, já devo ter comentado isso outras vezes e devo comentar também outras vezes, o mundo dos investimentos, ele surge termos novos diariamente, não diariamente, mas regularmente, e também muita coisa a gente estuda que a gente não vai ver aqui agora, né? A gente vai aprender ali no campo de batalha, analisando. Qual que é a dica que eu dou? Sempre que surgir um termo novo, joga no Google, IPCA, o que é IPCA? Vai aparecer lá. Você quer saber qual é a composição do IPCA? Joga lá no Google, qual é a composição do IPCA? Ele vai ter lá escrito, né, 60% para essa classe, 30% para essa, 10% para outra. Então ele vai ter lá descrito o que seria isso, como que ele é medido, quem que mede, né? É o IBGE? A FGV, né, que geralmente são as duas que medem ali os índices de inflação aqui no Brasil. Então, se você é curioso, se você está com dúvida, procura no Google que vai ter essas respostas, tá? Porque a gente não consegue abordar absolutamente tudo e é natural que vai surgir algumas dúvidas ali, beleza? E depende também do nível de entendimento do quanto aprofundado você quer chegar em um tema, né? Vamos lá para o primeiro item, contrato típico. O que seria um contrato típico? O contrato típico, ele é o contrato de aluguel tradicional, tá? Pensa assim, o contrato típico, ele é o tradicional. Ele é o contrato de aluguel negociado e fechado pelo prazo de 60 meses. Então, ele já é definido. Ó, esse aluguel aqui é um contrato típico, então eu já sei que ele é de 60 meses. 60 meses é 5 anos, né? Então, ele já é um contrato fechado ali para 5 anos. E aí, ele é ajustado anualmente pelo IGPM, né? Então o reajuste dele é pelo IGPM, o contrato típico ele é pelo IGPM, tá? E a multa de rescisão ela varia de 3 a 6 aluguéis. Então olha só, pensa o seguinte, uma empresa ela alugou ali, né? Começou o aluguel agora, é de 60 meses, só que ela sai agora, entrou ali, ficou um mês, saiu, né? Você talvez pensou, opa, acabei de alugar, beleza, tenho 5 anos garantido de aluguel. Não, se ela sair agora, vai variar de 3 a 6 meses o aluguel, né? Ou seja, meio ano, você pode receber até meio ano ali de aluguel em vez dos 5 anos que você tinha se planejado. Então é um risco, tá? Então um contrato típico, ele pode representar um risco nesse sentido, porque da mesma forma que você está recebendo o aluguel agora, daqui poucos meses você pode deixar de receber. Claro, se o imóvel for bom, os gestores forem bons,
esse imóvel que não está sendo mais locado, deixou de ser locado, rapidamente ele será preenchido. Então, da mesma forma que é um risco, pode ser uma oportunidade que a gente pode conseguir, quem sabe, fechar um aluguel um pouco maior, né? Quem garante não, tá? E ele também tem uma cláusula ali, um tópico especial, que é a reavaliação imobiliária por consultoria especializada. Então, tem que contratar uma consultoria para fazer isso. Em geral, no terceiro ano de vigência do contrato. Tá? Então, é feita uma reavaliação. Tem que fazer isso lá no terceiro ano de vigência do contrato. Tá? Esse é um tipo de contrato, um contrato padronizado. Ele é padronizado, beleza? Agora a gente tem um contrato atípico, inverso do típico. Se o típico ele é padronizado, o atípico ele não é padronizado. Ele é totalmente flexível, né? Não digo totalmente, mas ele os principais pontos, os pontos mais interessantes é flexível. Então, né, o contrato ele é negociado, como eu comentei. E o legal dele, como que ele é flexível, ele pode, geralmente ele envolve ali algo grandioso, né, uma empresa muito grande, ela precisa ter um contrato de longo prazo, tanto a empresa que precisa e quanto o fundo imobiliário, que às vezes ele vai ter que fazer uma grande adequação para atender essa empresa. Então, por isso que o prazo é extenso, ele é superior a 10 anos, tá? O mínimo é 10 anos, mas você pode ver contrato ali para 20 anos, ok? Então, olha que legal, você tem um contrato para 20 anos. Olha que sensacional seria isso. A previsibilidade na receita que você teria. É garantia que eu vou receber para 20 anos. Opa, ou será que quando quebrar o contrato eu vou receber de 3 a 6 meses? Não. Vamos ver se está aqui, ó. Olha lá, ó, que beleza, já é o próximo tópico. A multa rescisória, ela é equivalente a todos os períodos restantes de aluguel definidos em contrato. Pegaram a ideia? Se uma empresa fechou com fundo imobiliário agora, ó, 10 anos é o meu contrato atípico de 10 anos, e essa empresa ficou um mês e saiu, o fundo imobiliário ele vai receber o aluguel durante os próximos 10 anos. Olha que beleza, muito bom, né? E aí ele pode até colocar uma outra empresa lá. Então veja que o contrato atípico, ele é como se fosse ali o ouro, né? O ouro do fundo imobiliário, né? Seria sensacional se todos os fundos imobiliários tivessem apenas contratos atípicos. E o legal disso é que tem fundos imobiliários que focam em contratos atípicos e outros não, porque eles não conseguem, né? Mas tem muitos fundos imobiliários que têm a maioria dos contratos são contratos atípicos. Então, para nós investidores, isso é legal, né? Claro que pode representar um risco, porque também da mesma forma que é um contrato muito longo, é um contrato que foi feito sobre medida ali, você pode... Qual que é o risco que eu quero dizer aqui? Às vezes uma empresa sai, você pode ter muita dificuldade para colocar uma outra empresa. Não a gente, nós os investidores, mas sim o gestor do fundo, né? O gestor do fundo ele pode ter uma alta dificuldade para colocar uma outra empresa para suprir este local que está livre neste momento. Tá? Então isso pode representar um alto risco aí para o empreendimento. É comum você ver imóveis que está lá um ano sem ter sido locado. Né? Porque aqui a gente está falando de um imóvel que é muito caro o aluguel, não é um apartamento de 2 mil, 5 mil reais, não é isso. Né? A gente está falando de um imóvel que é caríssimo o aluguel, na casa de milhões de reais. Tá? Então é difícil de você, algumas vezes é difícil. Tá? E outro risco também, beleza, ele acompanha a inflação, o reajuste dele é pela inflação, mas vai que aconteceu uma mudança muito louca aí na economia e o preço do aluguel dobrou, porque tem muitas pessoas procurando, não foi pela inflação que dobrou o aluguel, e sim porque tem muita gente procurando e tem poucos imóveis. Então quem está com imóvel livre, está vendo essa oportunidade, ele aumenta o preço. Agora, se você está com um contrato atípico, você não pode fazer isso, mas ao mesmo tempo, quando é que isso vai acontecer? Difícil, né? Vamos ser honestos, né? Difícil. O importante é você ter um imóvel legal, um imóvel bom, que saiu, uma rede de supermercado muito grande está nesse imóvel agora, ela saiu, a gente consegue colocar uma outra empresa. Por quê? Ele está próximo de uma rodovia, ele é um preço justo, ele tem uma infraestrutura AAA, né? Que é a qualidade do imóvel AAA, que a gente diz que é um imóvel extremamente bom, é uma classificação AAA, né? Então ele é muito bom, ele recebe A em tudo, né? Como se fosse um hotel 5 estrelas, né? Então isso também ajuda, porque você geralmente, clientes prêmios, eles têm a disposição de pagar mais,
né? Isso é até uma característica de nós consumidores. Por exemplo, eu não me importo de ir num restaurante e pagar R$ 300 numa noite em um restaurante, desde que eu seja bem atendido, desde que a comida seja boa, né? Então, tem muito disso. As pessoas elas pagam mais caro para ter algo de qualidade. Então, nas empresas também é assim. Pô, claro que eu vou pagar mais caro, tá aqui no lado da rodovia, o caminhão estaciona, eu vou pagar menos até com combustível para transportar até lá o navio onde vai ser exportado esse produto que eu estou fabricando. Então as empresas elas pagam mais caro para ter qualidade. Então é legal a gente avaliar a qualidade também, que é um dos pontos que a gente vai analisar mais adiante também aqui nos itens de fundos imobiliários. Tá? Então é isso, né? Passei aqui para ver se tinha mais algum, mas são esses 3 tópicos aqui em contrato atípico. Então neste momento acabamos de descobrir o que é contrato típico. É um contrato bom também, né? Um contrato típico, mas se tiver como ser o atípico, é a mina de ouro aqui, contrato atípico, mas nem sempre vai ser possível. A gente vai ter fundos que vai ter lá 60% de contrato atípico, 40% de típico, né? Então, geralmente é uma mistura desses 2 contratos. Mas é importante a gente entender, quando você vê lá o que é um contrato atípico, quando a gente lê um relatório gerencial, você sabe o que é, beleza? Você sabe quais são as características, por que ele é mais interessante do que o outro, enfim, a gente consegue identificar todas essas características, ok? Então, para essa aula seria isso, né? Até a nossa próxima aula.